A palavra que Deus me dá é, de certa forma, uma palavra dura. Qual o significado da profecia? Deus revela a algumas pessoas que Ele escolhe dentre aquelas que se oferecem a Ele. Ele não escolhe uma pessoa que não quer, Ele não escolhe uma pessoa que não o serve. Deus escolhe pessoas que estão na presença dele. Escolhe algumas pessoas para serem profetas, como escolheu Ezequiel, escolheu Jeremias, escolheu tantos outros como profetas. E a finalidade é revelar o que vai acontecer, revelar a vontade de Deus, é revelar o que Deus está pensando para exortar as pessoas a se voltarem para Deus. A finalidade da profecia é sempre que as pessoas se voltem para Deus. A finalidade do livro de Apocalipse na Bíblia é um livro interessantíssimo, talvez o que desperta mais curiosidade nas pessoas, é o livro de Apocalipse, é uma profecia. Ele já começa assim, livro da revelação que Jesus Cristo deu à igreja. É um livro de profecias do que vai acontecer. Praticamente a maior parte, quase todo o livro de Apocalipse não se cumpriu ainda. É descrição do que vai acontecer no tempo do fim, tempo esse em que já começamos a viver. Portanto, a finalidade do livro de Apocalipse é um alerta para nós em todas as eras, especialmente agora. A finalidade das outras profecias da Bíblia também é a mesma. E aqui no livro de Jeremias, no capítulo 23, o Senhor diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores verdadeiros, que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Este é o propósito de Deus quando levanta obreiros, ministros, pastores, para cuidar do povo, e não para entrar na política. E cada vez mais o contingente de pastores ingressando na política é colossal. Foram chamados, afinal de contas, para quê? Para pastorearem o rebanho do Senhor ou para se aproveitarem do rebanho para interesses próprios na política? Qual é a finalidade? Deus está contra esses pastores que, por causa disto, estão dispersando as ovelhas do Senhor. É a palavra que Deus dá aqui em Jeremias, no capítulo 23, através do seu servo, o profeta Jeremias. Mais adiante, no versículo 9, ainda no mesmo capítulo 23 de Jeremias, Deus diz: o meu coração está quebrantado, acerca dos profetas. Meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Eu sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras e duras palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Na linguagem de Jeremias, no Antigo Testamento, pastores significa líderes e inclui duas categorias mencionadas explicitamente aqui. Os sacerdotes, quer dizer, os religiosos, os que cuidam da religião, e os profetas, todos mancomunados com o erro para tirarem proveito da obra de Deus, se enriquecerem com o evangelho e largarem a obra de Deus e não fazerem o que Deus manda.
Por causa deles, a igreja está cheia de adúlteros, a igreja está cheia de carnais, cheia de vaidosos, cheia de pecado. A igreja do Senhor deveria ser santa, não para criar um pedestal ou um monumento para si. A igreja do Senhor, o povo de Deus, deveria ser um povo numa torre de vigia, atuando em favor dos demais. Deveria ser um povo que orasse, intercedesse pela sociedade, pelos governos, pelas políticas de governo. O povo de Deus deveria estar salgando a terra com o bom testemunho, o bom exemplo e com suas orações. Esta é a localização melhor do povo de Deus, assim como que a parte orando, intercedendo pela nação, e não lá no meio da bagunça, se misturando com a bagunça e se locupletando com a bagunça, se enriquecendo com a corrupção da política e de tudo o que acontece no mundo. O povo de Deus deveria estar separado para poder orar e abençoar a nação. O que nós vemos hoje não é isto. Não estão buscando o Senhor com santidade e em oração. Estão indo aos templos por prática social, para demonstrarem roupas, fazerem amigos e se aproveitarem da situação. Estão assistindo shows e os líderes estão se engordando, se enriquecendo com as atividades religiosas que são praticadas nos templos e praticamente ninguém orando pela nação. Não estão orando pela situação catastrófica do país. E o que o Senhor Deus diz aqui através de Jeremias é que por causa do mau exemplo desses líderes, esses pastores que estão desse jeito, por causa deles, a terra está aí do jeito que está, a corrupção graçando à solta, a mentira proliferando, a exploração das pessoas, o desespero daqueles que não têm apoio nos governos, enfim. A situação do país vai mal por culpa dos sacerdotes que não estão intercedendo, não estão orando pela nação. Deus diz em 1 de Pedro 2, versículo 9, que o povo dele é para ser um povo de sacerdotes. O trabalho do sacerdote é orar e interceder pelo povo e não se enriquecer à custa do povo e não entrar na política para ficar disputando coisas com o povo. O sacerdote tem que estar à parte. Calvino disse que a igreja é a consciência do Estado. A igreja nunca deve se misturar com o Estado. A igreja nunca deve ser governo. Jesus disse isso: dai a César o que é de César. Ou seja, participe como cidadão, vote conscientemente, mas não se misture com o que é de César. Quem é de Deus, dê a Deus o que é de Deus. E não estão dando a Deus o que é de Deus. Nas igrejas não estão dando a Deus o que é de Deus. As igrejas estão aí como palco para demonstrações e para fama de pessoas, para glória de homens, para altares políticos. As igrejas estão servindo para enriquecer pessoas, para vaidade de pessoas, cada um querendo construir a catedral maior, o templo mais suntuoso, mais rico e luxuoso, e a obra verdadeira de Deus está ficando de lado. A igreja não é consciência da nação, a igreja não está salgando essa terra, o povo de Deus não está sendo sacerdotal, não está exercendo a função importante de sacerdócio, que é orar a favor da nação. É uma omissão muito dura e que traz como consequência a maldição sobre toda a nação, infelizmente. Pense nisto, meu irmão, minha irmã.